Olá pessoal, hoje se trata de um módulo extra, uma aula extra do curso de Inventor que eu estou gravando justamente porque aparece uma situação muito interessante para mim. Bem, eu falei no decorrer das aulas que, no mundo ideal, o que aconteceria? Em qualquer tipo de montagem, é importante que vocês criem peças separadas para que elas sejam juntas justamente no ambiente de montagem. Por exemplo, deixa eu ver bem aqui em abrir e mostrar um exemplo para vocês. Vou aqui voltar nos meus fichários, não reparem na bagunça, tá certo? Me desculpe qualquer coisa. Vou bem aqui no projeto Yuji. Beleza. Bora aqui selecionar esse meu suporte. Vou selecionar também uma tampa para ele, no mesmo fichário, né? E eu vou mostrar para vocês a peça final, como é que ela ficou. Já com outras peças que eu não vou carregar justamente por questão de que vocês não precisam ficar perdendo tempo vendo isso. Vocês só precisam entender o seguinte raciocínio, tá certo? Perceba o seguinte, enquanto está carregando a minha montagem, opa, tem uns recursos aqui que estão ocultos. Eu vou abrir tudo. Abrir, abrir. Rapaz, deu erro aqui. Enfim, quero que vocês entendam o seguinte, já que não carregou, aqui eu tenho uma tampa, tá certo? E aqui eu tenho um pequeno suporte. Esse suporte é ser encaixado, teoricamente, bem aqui nesse vãozinho entre eles. Em vez de eu criar uma peça única, o que não é muito recomendado na maioria das vezes, junto com esse suporte e essa tampa, unidas em um só, eu crio duas peças separadas para que elas sejam unidas depois no ambiente de montagem, que seria bem aqui, ó. Eu clico em novo e eu clico no ambiente de montagem, como foi discutido nas aulas anteriores. Se vocês não estão entendendo, vocês podem voltar na nossa playlist que ela está toda disponível no YouTube. Bem, mas existe uma saída nesse caso que vocês podem fazer para economizar bastante tempo. E qual seria? Um amigo meu, Vitor, ele está, na verdade, no momento, fazendo um projeto de montar um óculos de realidade virtual que eu vou mostrar para vocês agora mesmo. Deixa eu voltar aqui nos meus fichários. Vou bem aqui no Inventor 2023, Vitor, e eu vou abrir esse óculos de Miriti que ele está realizando em um projeto dele de bolsista. O que acontece? Aqui eu posso observar que eu tenho várias peças compondo um único projeto. Só que interessante salientar que essas peças elas são independentes entre si. Como assim? Vamos criar uma forma qualquer aqui nessa minha superfície que eu cliquei aleatoriamente. Vou criar um esboço. Vou criar um retângulo qualquer, sem medida nenhuma, não se preocupem. O foco hoje não é exercitar, é basicamente mostrar um recurso para vocês. Eu vou criar uma extrusão. 10 milímetros tá bom. Olha, prestem atenção aqui onde eu estou passando o cursor do mouse, que é nesse recurso saída dentro do meu recurso extrusão. Eu tenho duas opções. A primeira opção, que é a padrão, ela vai unir essa minha forma à base que eu iniciei o esboço. No caso, essa minha caixa, onde eu vou posicionar os meus olhos no óculos de realidade virtual, vai se unir com esse meu paralelepípedo que está sendo formado com altura de 10 milímetros. Mas tem outro recurso que, se eu clicar em formar um sólido separado, basicamente o que, é que vai acontecer? O Inventor vai entender que esse meu paralelepípedo de 10 milímetros é separado dessa minha base do óculos, criando então duas peças separadas. É como se eu unisse o melhor dos dois mundos. Em vez de eu criar duas peças separadas em dois ambientes separados, eu crio duas peças separadas em um único ambiente, tá certo? Eu vou clicar em cancelar porque não é do meu interesse criar isso. Bora dar um Ctrl Z só para tirar esse meu esboço da tela também. Feito isso, o que eu queria mostrar para vocês? A maioria dessas peças que vocês estão vendo aqui na minha tela, na verdade, elas não são unidas, elas são separadas entre si. E como é que eu vejo isso? Eu vou bem aqui na minha árvore de comando, né? Deixa eu dar uma diminuída nessa poluição visual. Ah, não, tá tudo diminuído. Eu vou bem aqui em corpos sólidos e clico em expandir. Na feita que eu faço isso, ele vai mostrar todos os corpos sólidos que foram separados e criados independentemente. No caso aqui, eu tenho 11 corpos, 10 corpos sólidos, beleza? E no que isso é importante? Caso eu quisesse imprimir essa minha caixinha de realidade virtual de Miriti, eu poderia imprimir essa base que eu posiciono meus olhos separadamente da base onde eu coloco meu celular. Isso é muito interessante por questão de propriamente de ser possível fazer o projeto na impressora 3D. E como é que eu poderia fazer isso? Bem, eu vou bem aqui na minha aba Ambiente, onde eu estou posicionando agora o cursor do mouse, clico nela e clico em Impressão 3D. Na feita que eu faço isso, ele vai carregar os recursos relacionados a esse tipo de ambiente, que eu já discuti também em uma aula anterior no curso de Invento.
Aí aqui eu tenho uma visão prévia, tá certo? De todos os componentes do meu óculos 3D. Só que vamos supor que eu queira imprimir essa minha caixa separadamente dessa minha base onde eu apoio os olhos. E como é que eu poderia fazer isso? Bem, previamente eu já defini que essa minha base onde eu coloco o suporte do meu celular é um corpo diferente de onde eu posiciono os meus olhos. Então vou bem aqui em corpos sólidos e o que que eu faço? Eu vou selecionar só a minha região, a minha peça que eu defini que seria o local onde eu colocaria os meus olhos. E o que que eu vou fazer com isso? Eu clico com o botão direito do mouse e eu faço o seguinte: ocultar outros. Da feita que eu clico em ocultar outros, só vai restar para mim a minha base onde eu coloco os meus olhos. Só que aqui vocês podem ver que a impressora vai colocar o material de baixo para cima. Isso aqui não é uma posição muito agradável para esse tipo de recurso, porque ele vai precisar de muito suporte aqui embaixo e tudo mais. O interessante seria que essa minha base encostasse o chão, né? E como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir bem aqui em definir orientação, eu seleciono o recurso parede e eu seleciono aqui mesa, perdão. Mesa, tá certo? Eu vou selecionar o sólido primeiramente, que eu tenho interesse em posicionar na minha mesa, e eu seleciono a opção face. Na feita que eu seleciono a opção face, ele vai me perguntar qual face eu quero que entre em contato com a mesa. No caso, eu vou selecionar essa minha face aqui, e automaticamente ele já faz esse meu posicionamento, tá certo? Eu vou dar um OK aqui e definir. E olha só que recurso bacana, eu já posso exportar esse meu formato no formato STL, prontinho para jogar em um fatiador. É só vir aqui nesse meu botão STL, ele vai salvar uma cópia para mim. Então vou bem aqui na minha área de trabalho, que é o local que eu tenho mais fácil acesso, e eu coloco base Miriti, peraí, Miriti VR, ou qualquer outro nome que for conveniente para vocês. Vou clicar em salvar, beleza? Na feita que eu clico em salvar, eu vou bem aqui na minha área de trabalho. E no caso, eu estou usando o fatiador Prusa Slicer, que é para fatiamento da peça em 3D, para poder já jogar na impressora. Mas vocês podem usar qualquer outro fatiador disponível para vocês. Tem o Simplify 3D, tem o Prusa Slicer e tudo mais. Tem qual é o outro que eu esqueci? Enfim, vocês podem selecionar a da preferência de vocês. Aí aqui ele já me trouxe para o ambiente da minha mesa de impressão e perceba que só veio para mim a base do meu óculos, tá certo? Beleza? E outra coisa interessante é o seguinte, eu posso posicionar aqui dentro, editar a escala e tudo mais, sem problema nenhum, tá? Se vocês quiserem videoaulas também relacionados a esse ambiente do fatiador, vocês podem deixar nos comentários pedindo essa recomendação de vídeo, tá certo? Então é isso, pessoal. Vocês também podem alterar outros tipos de peça, por exemplo, eu não quero mais imprimir só a base onde posiciono meus olhos. Não tem problema, você pode colocar outra peça aqui que tenha do interesse de vocês. É só reexibir outras, tá certo? Mostrar tudo. E agora você seleciona a peça que vocês têm interesse em imprimir. No caso, eu tenho essa daqui. Passa o cursor do mouse até ela estar selecionada. Bora ver qual é essa peça. É esse outro problema, né? Eu não nomeei. Tá aqui o suporte. Aí eu vou ocultar todas as outras. Eu posiciono novamente a face que eu tenho interesse em estar em contato com a mesa. Bora aqui novamente. Definir orientação. Eu quero que esse sólido tenha esta face encostando na mesa. Beleza? Dou um OK e exporto em STL que ele vai criar um arquivo separado só com o suporte do meu celular, tá certo? Aí vai do gosto de vocês, imprimir quantas peças quiserem e assim por diante. Então, feito isso, é só clicar em sair da impressão 3D e ele não vai alterar nada na peça original de vocês, beleza? Então, o que eu tinha a dizer para vocês na aula de hoje era isso. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Tchau, tchau.